sou a Lu e hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu crio os meus desenhos. Eu vou passar desde a concepção da ideia, a coleta de referências, a forma como eu decido pela composição do desenho e o desenvolvimento do desenho em si, e depois o produto final. E na aula que vem eu vou pintar esse desenho e já prometo, vou deixar ele pronto, aí vocês terão desde o princípio até o final. Aqui eu estou na rua Bento Viana, bairro Batel, nos fundos da primeira Igreja Batista de Curitiba. Essa rua tem muitas árvores de magnólia com flor. É claro que eu colhi uma linda flor e fotografei em várias posições. Aqui eu já estou no ateliê, minha magnólia já secou, mas estou fotografando as folhas em outras posições. Então eu tiro várias fotos. Aí eu escolhi esta aqui, aí o que eu faço? Eu coloco um papel bem transparente em cima e eu copio com um lápis 6B bem apontadinho. Eu copio com o lápis bem leve. Ó, a gente consegue enxergar direitinho. Tô tirando aqui a marca das luzes e das sombras já. E as dobrinhas, né? Aqui, ó, não tô enxergando direito. Então, eu vou tirar e agora eu desenho olhando ali o restante. Aqui é uma marca de luz, aqui eu tenho uma dobrinha. Aqui, ó, fechou o miolo. Aqui é uma pétala que vai ali e vem aqui. E você viu que o processo não é tão simples. Aí, eu tenho a flor, o risco da flor. Aqui eu tenho mais um bloco de flores que eu tirei fotografia. Esse daqui eu tirei a foto, ela já tinha começado a fechar. Então ela se modificou. Eu achei interessante que apareceu aqui esses buraquinhos. Tô até segurando ali porque ela já tá meio murcha. Aí, faço o desenho dessa também. E agora aqui, eu tenho fotos de folhas. Aqui a minha flor já tinha secado, na verdade, mas as folhas ainda estavam bem verdes. E elas começaram a se retorcer. Aí eu fui tirando fotos. E também eu fiz aqui, ó. Cresci o desenho. E eu fiz o desenho mais ou menos aqui, e isso eu vou usar para encaixar depois no arranjo. E agora, já no computador do meu filho, nosso editor, ele está recortando as fotos. E vai mexendo e ampliando ou diminuindo, do jeito que eu quero. Encaixou, deixa aquela pontinha. E não, a pontinha eu não quero que fique bem grudada na folha. Isso. Não, tem que pôr mais pra dentro. Gira, isso, perfeito. E coloca na folha do tamanho que eu quero. Aqui eu tenho um pano da Maber, da linha Ouro, uma tábua com cola permanente. Aí eu estendo o pano, fica tudo grudadinho. Eu tenho o risco, que foi impresso em 2A4, que eu já juntei aqui, ó, com um pedacinho de durex para deixar certinho. Agora, eu posiciono o risco do jeito que eu quero. Eu vou usar um carbono de costura. Olha, ele é grande, então eu vou posicionar aqui. E vou usar para tirar o risco um lápis com uma ponta mais dura. E eu não gosto muito apontadinho. Tem que ser assim a ponta mais rombuda.
que não corta, né, o risco. E agora vou copiar. Seguro, levanto, ó, tá saindo muito bem. Então eu vou copiar o desenho inteiro. Eu desenharia direto no pano, só que eu fiz, porque esse aqui é um desenho mais simples. Eu fiz assim porque eu queria mostrar para você realmente todo o processo. Terminei de desenhar, agora eu seguro o risco, eu levanto o carbono para ver se tirei inteiro. Sim, tirei inteiro. Então agora eu posso soltar o risco. Às vezes a gente desenha e em algum lugar fica bem clarinho. Então aí sim eu uso o lápis 6B, que tem uma ponta bem macia. Olha só como ele realça. Eu posso refazer o desenho. Viu como fica bem mais forte? Isso se for necessário, tá? Às vezes não é, às vezes é. Sempre quando eu vou desenhar direto no tecido, eu uso o lápis 6B. Quando chega nesse ponto aqui, geralmente eu volto aqui na minha referência para ver algum detalhezinho, para completar alguma sombra, alguma coisa. Aí eu começo a pintar. Aí durante a pintura, às vezes eu resolvo modificar alguma coisa. Acrescento uma folha, tiro uma folha. Lembra daquele vídeo do carro de boi que eu tinha esquecido de botar as pernas do boi? Então, acrescento. Aí depois de pintado, com as modificações que eu fiz durante a pintura, vamos para o computador novamente. Aí é feito o risco final. O risco que vai para você. Agora eu vou começar a pintar esse desenho, só que isso será uma outra aula. Esse é um caso que geralmente é o caminho que eu sigo, mas tem aqueles casos que são mais simples. Por exemplo, se eu vou criar, faz um risco de margaridas, eu já desenho um risco de margaridas, não preciso ficar olhando um ramalhete. Faz um arranjo de rosas, também eu já desenho de frente, de costa, de close, porque de tanto fazer eu já tenho na cabeça. Mas tem algumas flores, que é o caso da magnólia, que eu não conheço exatamente, não é uma flor tão comum, então eu recorro a esse processo. Quando vocês veem um desenho meu assim mais elaborado, com uma coisa meio diferente, pode ter certeza, eu segui esse processo de criação.